Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 17. As predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. 1. Tendo vindo à sua terra natal, Jesus instruía o povo nas sinagogas, de modo que, admirados, eles diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vêm então todas essas coisas? E assim faziam com que Jesus fosse um objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa. E ele não fez em sua terra muitos milagres devido à incredulidade deles. Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. 2. Ao pronunciar essas palavras, Jesus enunciou uma verdade que se tornou provérbio e que vale para todos os tempos. Ela pode ser ampliada dizendo que ninguém é profeta enquanto estiver vivo. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito que uma pessoa desfruta entre os seus conhecidos e entre aqueles em cujo meio ela vive. Se aplica também à confiança que ela passa aos que com ela convivem, pela superioridade do seu saber e da sua inteligência. Se essa máxima sofre exceções, elas são raras e, em nenhum caso, elas se manifestam de forma absoluta. O princípio dessa verdade decorre de uma consequência natural da fraqueza humana e pode ser explicado assim. O hábito das pessoas que convivem juntas desde a infância, participando de todas as circunstâncias comuns da vida, estabelece entre elas uma espécie de igualdade material, que faz com que muitas vezes essas pessoas se neguem a reconhecer a superioridade moral de alguém, que foi seu companheiro ou comensal. Pessoas que comem juntas, que saiu do mesmo meio que elas, cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. O orgulho dessas pessoas sofre por se verem obrigadas a reconhecer a superioridade do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum é sempre alvo do ciúme e da inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir a posição em que o outro se encontra, esforçam-se em rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Quanto mais consciência eles têm da sua pequenez, mais forte eles gritam, acreditando que se engrandecem ao ofuscar o outro pelo ruído que promovem. Assim tem sido e assim será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem a sua natureza espiritual e não alargarem o seu horizonte moral. Portanto, semelhante preconceito é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares que tomam as suas personalidades por modelo de todas as virtudes. Por outro lado, as pessoas geralmente reconhecem os homens apenas por sua inteligência, e essa situação cresce à medida que eles vão se distanciando da época e dos lugares onde viveram. Eles são quase que despojados de todas as fraquezas da humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os outros, que a sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente perto da sublimidade, sem se darem conta de que o espírito não pode permanecer constantemente em estado de tensão e em perpétua superexcitação. No contato diário da vida privada, vemos com frequência que o homem material em nada se diferencia do povo em geral. O homem encarnado, aquele que impressiona os sentidos e interage com a matéria, quase que apaga o homem espiritual, que interage apenas com a mente. De longe, vemos apenas os lampejos do gênio. De perto, vemos a mente por inteiro. Depois da morte, não é mais possível fazer nenhuma comparação, porque somente o homem espiritual continua existindo,
e quanto maior ele parece aos olhos da massa, mais longínqua se torna a lembrança do homem que viveu na terra. Eis porque os homens que marcaram a sua passagem por aqui com obras de real valor são mais apreciados depois da morte do que quando estavam vivos. Eles são julgados com mais imparcialidade, porque os invejosos e os ciumentos já desapareceram, levando consigo as desavenças pessoais. A posteridade é um juiz desinteressado que aprecia tão somente a obra da mente, aceitando-a com entusiasmo, se ela é boa, e rejeitando-a sem rancor, se ela é má, sem levar em conta a individualidade que a produziu. Jesus não poderia ter escapado das consequências desse princípio. Ninguém é profeta enquanto estiver vivo, visto que ele faz parte da natureza humana. Também é preciso considerar que ele vivia num meio pouco esclarecido e entre homens devotados inteiramente à vida material. Seus compatriotas viam nele apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles. Assim, não percebiam aquilo que lhe dava superioridade e muito menos o que lhe garantia o direito de censurá-los. Jesus, ao verificar que a sua palavra tinha menos autoridade entre os seus, que o desprezavam, do que entre os estranhos, preferiu ir pregar entre aqueles que o escutavam, no meio dos quais encontrava simpatia. Podemos fazer uma ideia do tipo de sentimentos que os seus parentes tinham para com Jesus, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde Jesus se encontrava para se apoderarem dele, sob o pretexto de que ele havia perdido o espírito, o juízo, estava louco. Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Portanto, de um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir por meio do demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que acontece atualmente com relação aos espíritas? E os espíritas devem se queixar que os seus concidadãos não os tratem melhor do que os contemporâneos de Jesus o tratavam? O que os espíritas podem estranhar é que, em pleno século XIX e no seio de nações civilizadas, aconteça o mesmo que acontecia há 2000 anos no tempo de Jesus, que vivia no meio de um povo rude e ignorante.